Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Vamos lá então, pessoal. Boa tarde a todos aí. Tem alunos que já conheço, né? Tem outros não, né? Estão chegando aí nesse chat de uma maneira assim bem nova, né? Mas a gente está aí para ajudar vocês nessa aula de revisão, né? História do Brasil para a ESA. Então temos algumas coisas primeiro para iniciar, né? Então alguns pontos iniciais para que a gente possa estar aí bem tranquilo para a gente analisar cada ponto da história do Brasil de uma maneira bem tranquila e para que vocês consigam aí absorver de uma maneira qualitativa também, né? Então a gente tem aí, primeiramente, né? Sejam todos bem-vindos, tá? Tanto os alunos nossos quanto os de fora, tá? Então o curso elementar ele sempre se preocupa com os nossos alunos e também os futuros alunos que porventura pode estar entrando na instituição, tá bom? Então, a gente está aqui para ajudar todos. Primeiro, algumas considerações, né, sobre a ESA, né? A prova, ela tem uma duração de 4 horas, né? Então, vocês têm que estar bem cientes disso, né? Então, de certa forma, é uma prova longa, é uma prova bastante longa. Eu recomendo, como especialista na área de ciências humanas, eu sempre recomendo ao aluno assim fazer a redação primeiro, né? A redação primeiro e depois da redação você fazer aí iniciar a prova, né? Com a redação e depois fazer as questões ou as disciplinas que você tem mais habilidade, gosta mais, que vocês têm muito mais agência, né? Eu gosto mais de matemática, então faço matemática. Eu gosto mais de história e geografia, tá? Então, isso é muito importante para que vocês tenham em mente que muita coisa pode estar mudando, muita coisa pode estar acontecendo, né? E outra coisa também importante, levar água, né? Leva uma água quantidade, né, boa, para que vocês não tenham que passar por necessidade naquele momento, e também chocolate, né, eu recomendo um chocolate porque, né, todo concurso que eu faço, eu sempre levo uma barra de chocolate, porque chocolate é energia, então levem sempre um chocolate e água, tá legal? Ok? Mas eu sei que vocês já estão se preparando, tá? Fiquem calmos, porque vocês vão entrar cedo, né? E depois, até esperar o início da prova, né? Fiquem calmos, fiquem tranquilos, né? Fiquem relaxados, para que vocês possam fazer a prova com mais calma, né? Com mais tranquilidade, ok? Bom, vamos lá, chega de blá, 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 e vamos ao que interessa, né? Então, nós vamos, no primeiro momento, nós vamos estar aqui corrigindo os exercícios, né? Eu creio que vocês já estejam com o material, né, dos exercícios. Eu vou estar aqui espelhando a lista de exercícios para vocês, né? E depois a gente vai estar analisando os pontos, cada ponto desse exercício, cada situação específica, ok? Tá? Então, deixa eu aqui espelhar para vocês. Pergunta, vocês estão me ouvindo direito? Estão me vendo? Ok? Estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Vamos aos exercícios. Então, o primeiro exercício que nós temos aí, né? A ESA, ela sempre tem uma tendência, há muito tempo, né? Me lembro que quando eu cheguei a fazer essa prova da ESA muito tempo atrás, mas eu sou uma íngua em exatas, então, né, não fui bem. Mas, assim, recomendo sempre ter assim, os conteúdos, né, bem alicerçados na mente de vocês, né, bem as informações
e também administrar esses conteúdos, né? Não é, a história e a geografia não é decoreba, e sim entendeba. É vocês entenderem, né, o que fala cada assunto, o que fala cada situação, né? E, claro, nós temos a ESA, ela se preocupa muito com essa questão da datação. Então, a datação é de extrema importância para a ESA, né? Então, eles têm essa preocupação diariamente, né? Ok? A gente vai começar primeiro a falar de algumas situações, dos exercícios que eu julguei serem mais importantes. Aqui a gente vai estar depois, no finalzinho dessa lista de 20 exercícios, a gente vai estar colocando aqui uma outra parte aqui, mostrando, pelo menos, né, uma estrutura de probabilidades, né, que pode estar caindo, né, os assuntos que mais são colocados na ESA, né, os 10 assuntos, né, eu coloquei 10 assuntos, poderia ser até 8 assuntos, mas eu coloquei 10 porque pode haver possibilidades, né, principalmente com o governo atual, né, governo ultraconservador, que tem ali, dentro desse governo, diversas perspectivas históricas, né, do conservadorismo, do patriarcalismo, perspectivas ligadas também a estruturas próximas a uma perspectiva próxima aí das questões políticas liberais, entre outras situações para a ideologia, principalmente as ideologias do passado, né? No passado, principalmente alguns pontos ligados aí ao integralismo, né, de Plínio Salgado, da era Vargas, que a gente vai estar depois conversando com vocês sobre isso, tá? Então, no primeiro momento, a gente tem aí, primeiramente, a gente precisa discutir isso. A primeira questão está dizendo o seguinte, né? Essa é uma questão de 2016, é uma questão que fala da revolta, né? A revolta dos malês foi um movimento de escravos africanos. Preste atenção que a ESA, ela já coloca uma pequena explicação. Tem momentos que ela já solta uma frase objetiva ou com uma situação que você tem que saber, ou seja, uma data, ou seja, um acontecimento específico, tá? Então, aqui ela está dizendo assim, ó, a revolta dos dizendo que foi um movimento de escravos, tá? Muitos dos quais eram muçulmanos. Aqui já tem uma outra informação. Professor, e se eu não souber o que é muçulmano? Muçulmanos, tá? São grupos étnicos ligados, né, inerentes à religião islâmica, tá? Então, quando nós falamos da religião islâmica, estamos falando de uma religião que ela tem como princípio o monoteísmo, tá? Então, caramba, escravos monoteístas, sim, muitos escravos, muitos grupos africanos para cá, para o Brasil, eles eram, sim, monoteístas, acreditavam em Alá. Alá é Deus em árabe, né? E tem o livro sagrado, chamado Alcorão, né? No caso dos escravos malês, eles batiam de frente com grupos católicos, né, porque havia aquela situação, né, daquela catequese forçada, daquela catequese abrupta, tanto para os indígenas, né, que para a perspectiva portuguesa tinha alma, e os africanos, embora eles fossem batizados, ainda continuavam na situação de cativos, né. Então, eram muçulmanos, ocorrido em 1835, na seguinte província. Tá, que província foi? Então, lembrando aos senhores, quando a gente fala desse acontecimento, né, da revolta dos malês, que aconteceu em 1635, foi uma revolta dos próprios escravos contra a questão da própria colonização, da própria situação que eles estavam de cativo, de escravidão, e também pela questão da imposição do catolicismo, né? Então, não era só também a questão da escravidão, mas também a questão da imposição cultural lusitana, né? Então, eles tinham umas bolsinhas, né, chamadas de mandinga,
né? Pessoal, o que é mandinga? Mandinga, hoje quando fala mandinga, assim, aquele cara fez uma oferenda ali, né? O cara ou é da Umbanda ou é do Candomblé, fez uma oferenda ali. Quando fala de mandinga, bolsa de mandinga, os escravos malês levavam uma bolsa de mandinga. Essa bolsinha tinha ali vários pequenos papéis, né? Com versos do Alcorão, né? E eles recitavam esses versos, né? Se você for, por exemplo, nas áreas africanas, principalmente na Nigéria, por exemplo, nós vemos muitos grupos de adolescentes, de jovens, utilizando, né, estruturas de barro com as recitações do Alcorão, né? O Alcorão é um livro sagrado dos islamitas, né? Ou pessoas, grupos muçulmanos ligados à religião islâmica, ok? Então, todo muçulmano segue a perspectiva da religião islâmica, tá legal? Então, aonde ocorreu toda essa situação? Onde aconteceu essa revolta, né? Essa revolta, ela vai acontecer especificamente aonde? Tá? Vocês fizeram esse exercício? Chegaram a fazer esse exercício? Chegaram ou não? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vocês fizeram? Quem está falando? Responderam? Mas chegaram a responder essa questão? Letra C. Letra C, ou seja, ela aconteceu na Bahia, né? Então, a resposta correta aqui é letra C. É considerada Bahia, porque fala de Bahia, porque a grande parte, nessa época, no século XIX, ocorreu aonde? Ocorreu na Bahia. Muitos escravos da perspectiva islâmica se atrelaram ali, né? Fixaram ali. Claro que a revolta ela foi logo abafada pelas tropas imperiais, né? Até porque pequeno movimento de grupos africanos, né, de escravos que queriam se rebelar, né? Se a gente for pensar na América como um todo, nós também tivemos lá na América Insular, perto ali da América Central, naquelas ilhotas que ficam ali, né? Nós tivemos também uma revolta africana, né? Mas lá teve sucesso. Aqui a revolta dos malês não teve sucesso, né? Se aqui a revolta dos malês foi abafada pelas tropas imperiais, lá, principalmente na América Insular, sobretudo num país chamado Haiti, na verdade, deu tudo certo, né? Os africanos tomaram o poder, né? Os escravos conseguiram suplantar as forças colonizadoras, e claro que teve apoio também de alguns grupos também ligados também à perspectiva da elite, né? Mas foi um movimento, uma grande parte aí de africanos. Então, a revolta, ela ocorreu na Bahia, tá? Então, quando eu falo de revolta dos malês, é uma revolta em que os escravos se rebelaram, mas esses mesmos escravos foram, na verdade, muitos foram mortos, outros foram, né, sofreram diversos tipos de castigos físicos, tá? Castigos físicos. Lembrando aos senhores que a revolta dos malês ocorreu no período regencial, que foi um período de grande confrontamento. Tá legal? Tudo bem? Posso ir adiante? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Vamos lá. Número 2, senhores, que a dúvida é sempre importante, tá, gente? Tá? Mesmo você estudando, ou você estuda, às vezes, algum ponto mais do que o outro assunto, é sempre bom vocês estarem atentos, né, a possíveis perguntas, a possíveis questionamentos que nós podemos produzir aqui, tá bom? Número 2, está dizendo o seguinte, primeiro, aqui é uma pergunta direta, não está dizendo muito delonga, não, está fazendo logo uma pergunta, colocando uma frase aqui para você esquematizar, né? Primeiro governo instalado aonde? Né? Qual foi esse primeiro governo? Onde foi instalado esse primeiro governo? O primeiro governo geral, ele vai ser instalado aqui, ó, em Salvador. Então, Salvador, de certa forma, é uma área em que grande parte da administração colonial se estabeleceu, né? Se estabeleceu. Depois nós vamos ter, lá na frente, outras
outras mutações administrativas, até chegar aí ao Rio de Janeiro, né? Mas vamos ter várias situações, ok? Aqui foi rápido, né? Então, o governo geral foi um governo que foi estabelecido para organizar, estruturar, principalmente as chamadas capitanias hereditárias, né? Logo após ali a inserção dos grupos lusitanos aqui, né? Então, a partir de 1530, nós vamos ter várias estruturas administrativas, principalmente também para a questão da administração do pau-brasil, né? Do pau-brasil, as relações entre os indígenas, grupos jesuítas, grupos católicos, estabelecendo aqui para também expandir o catolicismo, né? Através do dispositivo catequético, né? Então, isso aqui foi muito importante. Essa realidade foi importante para que pudesse também consolidar não só a permanência dos grupos colonizadores, mas também propagar a ideologia cristã católica, ou seja, dentro de uma maneira abrupta, dentro de uma maneira imposta, tá? E houve várias situações também de resistência a esta situação. Número 3, nós temos aí uma situação, né? Isso foi até mesmo discutido, né? Outrora, em algumas situações, mesmo com relação à questão da ESA, né? Aqui está dizendo o seguinte: o item da pauta, está dizendo aqui um item, o item da pauta de exportação brasileira do segundo reinado, que foi considerado um importante fator de modernização da economia, foi o quê? Primeiro é preciso que entendamos o seguinte, né? Qual a diferença de importação para exportação? Importação, nós estamos falando de quê? Importação. Estou falando de compra. É aquilo que compramos de um outro país para entrar no nosso, tá? E quando nós falamos de exportação, estamos falando de venda, ou seja, venda de produtos, sobretudo no Brasil. O Brasil era um país agrário, então, a partir de 1830, nós tivemos ali a inserção do café, né? Então, é óbvio que inicia toda essa produção, essa produção cafeeira, né, principalmente na região sudeste, né, no Vale do Paraíba, e lá na frente, lá na República, esse café, essa produção cafeeira, ela é consolidada na República, sobretudo na República do Café com Leite, que nós vamos falar lá na frente, tá? Também vai ser muito importante, mas o café, ele vai ser o quê? Um item importante para o quê? Para a modernização do Brasil, sobretudo o pontapé inicial para questões ligadas à questão, à estrutura da industrialização, né? Então, é óbvio que nós vamos ter modais de transporte. Claro que o primeiro modal que vai ser estabelecido, principalmente com o Barão de Mauá, vai ser a malha ferroviária, né? Para escoar também essa grande parte de produção, né? Então, o escoamento de produção do café se estabeleceu através dos trens, né? Os trens para escoar aí essa produtividade, né? Claro que vamos ter Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, né? Claro que depois, lá na República, São Paulo e Minas Gerais serão os dois eixos políticos que vão estar se alternando no poder, né? Mas aqui tu falou no segundo reinado. Então, o segundo reinado, o café ele foi muito importante. Lembrando aos senhores que quando nós falamos de segundo reinado, já estamos falando de quem? Dom Pedro II, né? Dom Pedro II, ok? Dom Pedro II já estava aqui, se estabelecendo aqui, se estruturando aqui, ok? Bom, então o café ele vai ser um produto importantíssimo, tá? Ok? Alguém tanto a 2 e a 3, erraram ou acertaram essas questões? Ninguém quer falar nada? Então, tudo bem. Vamos lá. Número 4. Número 4, está dizendo...
deixa eu ver aqui o chat aqui, que na hora de espelhar fica difícil. Vamos lá? No chat. Aqui, pelo menos, tá boa. Ah, tá. Negócio da internet, que eu tinha perguntado antes. Ana Letícia, não... Ah, Ana Letícia, acertei. Beleza, Ana Letícia. Show de bola. Alguém mais acertou essa questão essas questões 2 e 3? Essas duas questões? Sim. Alexa Vital, acertei. O Wellington, Natan, show, Wellington, parabéns. Quem mais acertou essa questão? Eu também. Alice, show, Alice. Matheus Mota, tá indo de... porque na hora que eu estou esperando... Show de bola, show de bola. Tá, o pessoal tá chegando aí, tá? Boa tarde, sejam todos bem-vindos, tá? Tem aí Brian Games, tem Leonardo Carvalho, né? Tem algumas pessoas aí chegando aí, tá? Sejam todos bem-vindos, tá? Curso elementar é para frente que se anda, é para frente que se vence, tá bom, gente? Vamos retornar aí à lista de exercícios, ok? Então, vamos no número 4, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque eu estava um pouco alto, tá? O número 4 está dizendo o seguinte, aqui é uma questão de 2016, eu fiz um compilado, 2016, peguei também algumas questões de 2015, né, para a gente pegar as questões mais atuais, né? A quarta questão está dizendo o seguinte, a política de emissão de dinheiro em grande quantidade que causou uma desenfreada especulação na Bolsa de Valores durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, ficou conhecido como o quê? Primeiro, é preciso entender o seguinte, gente, precisamos entender o seguinte, com o fim da monarquia, a monarquia, ela se desintegra, ela se desmantela já quando o Brasil participa, né, da Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai vai trazer prejuízos materiais para a monarquia de Dom Pedro II, né? Sobretudo, também a questão da própria presença de grupos ligados à escravidão. Nós temos escravos que participaram da Guerra do Paraguai, né? Outra coisa, insatisfação de grupos militares a Dom Pedro II, porque tinha pouca participação política, né? Outra coisa também, nós teremos também, de certa forma, compromissos que não serão, na verdade, alicerçados, ou seja, todo dono de escravo estava mandando o seu escravo para a guerra, para o confronto, chamados, né? Então, tinha ali vários grupos, né, tanto africanos quanto outros grupos também, né, desempregados, pessoas ligadas também a outras situações, né? Então, eles foram para o confronto. E tinha uma fala que dizia assim, vocês vão voltar da guerra, se voltarem vivos, vão ganhar a carta de alforria. Se o escravo morreu, tanto o cara que ganharia carta de alforria, o outro cara também, o outro escravo, se o outro escravo morresse, a própria monarquia, ou seja, o governo, pagaria, né, tanto as cartas de alforria, quanto também aos escravos que foram perdidos na guerra. Isso não ocorreu, isso não aconteceu, tá? E o exército, ele sai fortalecido. Nesse fortalecimento, nós temos várias situações aí, como lá na frente, em 1888, nós vamos ter, por exemplo, a questão das estruturas abolicionistas, em 1850, 1888, né? Então, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, isso tudo vai desmantelar a monarquia, né? Então, 88, a Lei Áurea. 89, a proclamação da República. É isso que eu quero, agora é aqui que eu quero mostrar para vocês como essas situações todas de confrontamento e também queda na moral de Dom Pedro II, depois Dom Pedro II é enviado, expulso do país, na verdade, né? E aí os militares tomam poder. Mas quando os militares tomam poder,
né, que na verdade foi um golpe de Estado, alicerçado aí pela escola militar, né, pelas escolas militares, principalmente do Exército, né, um grande ícone aí da perspectiva ideológica positivista, né, foi Benjamin Constant, né, só que a economia não estava bem, né, então o encilhamento, aqui é a resposta correta. O que foi esse encilhamento? Na verdade, o Brasil... Beleza. Beleza, Matheus. Então, o encilhamento, o que foi o encilhamento? Na verdade, foi uma queda brusca, né, na Bolsa de Valores. Tá? Então, a economia estava com um grande problema, né, sobretudo a questão do crédito. Né? Nós tivemos vários problemas com relação aos créditos. Né? Então, havia muitos créditos, havia muitos gastos. Né? E outra coisa também, que era bem complexa, era a questão social. Nós tínhamos muitos ex-escravos, né, na rua, né, não tinha renda, então também tinha problemas também, sobretudo a questão da saúde, entre outras situações também, né. Então, socialmente falando, o Brasil estava passando por diversos problemas, e também diversos confrontamentos que vão estar alicerçados ali na primeira república, no primeiro momento republicano, né. Então, o encilhamento, na verdade, ele vai trazer problemas seríssimos para o Brasil, para o governo republicano, tá? Que, na verdade, os militares só vão tentar sair desse encilhamento, né, um tempo depois. Mas, mesmo assim, ainda vai ter vários problemas econômicos, né? Então, quando entra Vargas, ele vai ser, na verdade, o cara que vai conseguir alicerçar a economia, sobretudo na própria era Vargas, né? A gente vai ter outra situação lá na frente que a gente vai também comentar, ok? Então, quem acertou aí, show de bola, tá legal? Então, na verdade, o encilhamento que aconteceu no Brasil, né, foi, na verdade, no governo do Marechal Deodoro Fonseca, foi o encilhamento, e isso, na verdade, foi uma crise econômica, tá? Aos moldes tupiniquins, ok? Vamos lá para o número 5. O número 5 está dizendo o seguinte, gente, preste atenção. ESA 2016, a eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência nacional, na qual foi eleito para um mandato de 4 anos, ocorreu no ano de que ano ocorreu? Né? Precisamos entender o seguinte, gente, nós vamos ter aí várias situações, né? A gente tem a era Vargas, ela vai de 30 a 45, ou seja, ele vai ficar 15 anos no poder, tá? No primeiro momento, quando ele entra no poder, em 1930, após o desmantelamento dos partidos republicanos, Paulista e Mineiro, tá? E, sobretudo, a tomada do poder, que na verdade foi um golpe de Estado, dado pelas oligarquias ligadas aí ao rompimento de Minas Gerais com São Paulo, né? Então, Minas Gerais está nessa situação, e também Rio Grande do Sul e a Paraíba, que fazia parte do tronco nordestino, né? Então, o que vai acontecer aí, na verdade? Em 34, nós teremos uma Constituição, tá? Então, por uma vamos dizer assim, uma jogada política, Vargas, ele é eleito indiretamente, né? Então, aqui, ó, tá dizendo assim, ó, eleição indireta. Quando eu falo de eleição indireta, estou dizendo que o próprio parlamento, pelos seus pares políticos, elegem um representante, né? Então, naquela época, não existia ainda, claro que em 34, vai passar a ter em 34, com a Constituição de 34, eleição, tá? Claro que eleição aí dentro de diversas regras, né? Mas vai ter eleição popular. Só que, de 30 a 34, quem entra é Vargas. Então, Vargas vai assumir. Então, de 30 a 34, nós teremos o quê? Um governo provisório. Um governo provisório em que Vargas vai dizer o seguinte, ó, vou ficar aqui no poder durante um tempinho, tá? Depois entregarei esse poder na mão dos civis. Mentira, não foi isso que aconteceu. Tá? E logo depois nós teremos a Constituição
de 37, que é uma Constituição ligada à perspectiva da polaca. Da polaca, quando eu falo da polaca, eu estou falando aqui da Carta de Lavoro, né, dentro de uma perspectiva polonesa, fascista. Então, de 30 a 34, governo provisório, 34 a 37, governo constitucional, que ainda vamos ter um golpe dentro do golpe, né, depois vamos ter a chamada intentona comunista, em 35, ele vai dissolver esses grupos rebeldes, né, contra o seu governo, e ele vai criar uma carta chamada, um plano chamado Plano Cohen, né? E esse Plano Cohen vai ser chamado um plano falso. Ele vai criar um plano dizendo que os comunistas dominariam o Brasil, matariam os padres, os pastores, comeriam as criancinhas, né? Baseando na Revolução Russa, né? Que ocorreu em 1917, tá? Com a tomada de poder dos grupos bolchevistas na Rússia, né? E lá, na verdade, houve uma série de tomadas de grupos, né? Os grupos que ali estavam, revolucionários, tomaram o poder e, na verdade, tomaram também repartições públicas, tomaram, por exemplo, igrejas, tombaram grupos ou símbolos de igrejas, né? Prenderam padres ortodoxos, né? Então, o medo que se tinha é que isso ocorresse no Brasil, né? Isso, vários imaginários, né? Mas isso nunca se consolidou, porque o próprio Vargas era um cara que era ultra radical, né? Então, ele também, além de ser ultra radical, ele era anticomunista, né? Então, até porque a intentona comunista de 35, né, aconteceu, na verdade, de uma maneira... vamos juntar um grupinho ali de 50 pessoas, vão tomar o poder. Não vai acontecer, né? Imagina um grupo tentando invadir um quartel das Forças Armadas, né, para poder tomar um quartel do Exército, da Marinha, não vai acontecer isso, né? Até porque as forças do quartel têm um material bélico maior do que forças rebeldes. Isso estou dizendo naquela época, né? Hoje nós temos outras perspectivas aí de confrontamento de facções criminosas, que tá uma coisa louca, né? Mas naquela época, as forças militares eram muito mais poderosas, né? E ainda são poderosas, tá? Mas grupos policiais não tinham muito mais respeitabilidade naquela época do que tem hoje, né? Então, aqui a resposta seria a Constituição, né? No caso, a data de 1934, ok? Então, a eleição indireta começa aqui, tá? Em 34. Alguém acertou? Alguém errou? Deixa eu ver aqui no chat. Então, é a letra B, Matheus Mota, tá? Letra B, ok? Aqui é a letra B. Número 6 nós temos o seguinte, tá? Eu sempre erro nessa parte, né? Com a promulgação da Constituição de 34, a segunda Constituição do período republicano brasileiro, inicia-se o período constitucional da Era Vargas. São elementos presentes nessa Constituição de 34, exceto o quê? Ou seja, o que é exceto? Tá? Exceto. Voto secreto tinha? Sim, tinha. Voto feminino tinha? Tinha. Beleza? Agora, o que nós temos aqui? C, justiça eleitoral? Tinha justiça eleitoral? Tinha. D, jornada de trabalho não superior a 8 horas. Já iniciou aqui, nesse momento, a própria Constituição, ela estava estruturando ali, começando a se estruturar ali a própria CLT, né? Que ela vai se consolidar com mais força em 37 com a Constituição, com o Estado Novo em si, né? Então, o que não está atrelado aqui? Eleições diretas para a escolha do próximo presidente da República, né? Então, ele vai estruturar, na verdade, a Constituição, ele entra no poder, né? Entra no poder indiretamente, tá? E não tem uma eleição para presidente. Então, essa daqui, na verdade, ela não se coaduna, tá? Essa aqui, ela não entra, eleições diretas. Não vai ter eleições diretas, e sim indireta, tá bom? Beleza?
Então, a letra aqui é a letra E. ESA 2015, não tem muita coisa que comentar, nessa 6 não tem muita coisa que comentar. Então, foi isso aí, né? 7. Na República Velha, ocorreram vários movimentos contestatórios. Identifique aquele que está localizado geograficamente de forma correta. De forma correta. Então, aqui fiz uma adaptação, porque tem alguns gabaritos, algumas estruturas que não caíram, né? Aí eu acabei colocando algumas coisas só para ter uma outra situação. Tá bom? Bem, vocês querem comentar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa sobre o que já foi discutido até o momento? Tá de boa, professor. Vocês fizeram essas questões? Eu fiz. Você fez? Tá. Eu também fiz. A Ana Letícia também fez. Vocês acertaram até agora, nesse momento, vocês acertaram essas questões? Vocês estão achando uma... Sim, Ana Letícia, pode falar. Eu fiz, acertei. Até agora, sim. Show de bola, Ana Letícia. Alguém quer falar alguma coisa? Leonardo Carvalho, quer falar alguma coisa, Leonardo? Ou está sem microfone? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? As questões também tranquilas, né? É porque é um compilado aí das provas antigas da ESA, né? Então, vou estar aqui voltando para a gente poder aí discutir de novo essa situação, tá bom? Então, a número 7 está dizendo o seguinte, aqui é uma questão de 2015, ESA. Na República Velha, ocorreram vários movimentos contestatórios. Identifique aquele que está localizado geograficamente de forma correta, tá? Então, lembrando aos senhores que na República Velha houve diversos problemas, diversas contestações, né? Enfim, e essas contestações também foi muito por causa da própria política, né? A própria política que ali se estava estabelecendo, né? Então, tivemos vários problemas, tanto em relação à Marinha, tanto em relação às questões sociais, as questões políticas, né? Também a imposição de grupos florianistas, né? Com a saída de Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto assume, depois Floriano, nós temos uma grande parte da governabilidade, né? Sendo administrado por civis, né? Ok? E também teremos a Constituição de 1891, né, que vai trazer uma série de situações ali. A gente vai falar depois, né, no tópico. Tá? Então, a Revolta da Vacina, Rio de Janeiro, Revolução Federalista, Paraná, Canudos, Minas Gerais, Contestado, Bahia, Revolta da Armada, Rio Grande do Sul. Né? Então, a resposta que é correta seria qual aqui? Exatamente, a letra A é a correta. Gente, lembrando aos senhores que a Revolta da Vacina, ela teve diversos problemas, né? Então, Oswaldo Cruz era um médico sanitarista que tinha uma grande preocupação com doenças, né? Seja cólera, seja doenças biológicas, né? Provenientes de mosquito, dengue, malária, etc. Mas um grande problema até o momento, né, principalmente com locais insalubres que tinha no Rio de Janeiro, sobretudo nas favelas, nos morros, né, tinha a questão da varíola. E a varíola, a vacina da varíola na Europa tinha ocasionado, na verdade, várias imunizações, né, na Europa. Isso auxiliou muito. A Europa teve resultados satisfatórios. O grande problema aqui no Rio de Janeiro é que muitas pessoas eram pobres e também não tinha o conhecimento, não tinha internet, não tinha um conhecimento daquilo que as pessoas tomariam, que vacina era aquela, não tinha uma conscientização. Outra coisa, nós tivemos também a reforma de Pereira Passos, né?
a reforma de Pereira Passos era, na verdade, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e ele acaba fazendo uma política chamada bota abaixo, e aí nós vamos ter várias destruições de casas, né, e muitas pessoas indo para a rua, né? Então, assim, além do governo retirar as residências, né, das pessoas, e claro que tinha lugares terríveis, né, não tinha saneamento básico, tinha os cortiços, né, tinha vários problemas. Além disso, houve diversas situações, né, falavam que aquela injeção seria na virilha da menina, imagina para um pai ouvir um negócio desse, claro que era tudo balela, isso tudo, né, era muita coisa, é a mesma coisa que acontece hoje, né, o que fala, por exemplo, da própria pandemia que nós estamos, né, problema da máscara, problema de quanto tempo fica com a máscara, ou seja, tem uma série de protocolos que hoje nós temos devido à internet, devido a uma série de situações que lá na época não tinha, né, e também juntando a revolta de muitos moradores, de muitas pessoas, né, pobres, e também a grande insatisfação também de grandes camadas sociais, a revolta da vacina ela foi uma grande revolta dos próprios moradores do Rio de Janeiro e moradores de áreas pobres. E aí tinha aquela questão também da polícia ter que ir aos locais, nas casas, e vacinar as pessoas à força, né? Imagina o quebra-pau que foi isso, né? Então, Oswaldo Cruz, a intenção de Oswaldo Cruz não era essa, né? Era, na verdade, que todos se imunizassem, né? Todo cientista tem uma preocupação com a questão da saúde, né? Das pessoas, ou seja, cientista sério, né? Não é aquele cientista que só se preocupa com as empresas farmacológicas, e sim com a saúde da população como um todo, né? Sobretudo as instituições como a Fiocruz, né, faz parte desse histórico, né, de Oswaldo Cruz, né? Então é bem importante falar sobre isso, né? Então a revolta da vacina trouxe várias situações, e hoje também há uma série de discussões de alguns grupos, algumas famílias, por exemplo, não querer, até grupos ultraconservadores, né? Cristãos, né? Eu conheço alguns cristãos ultraconservadores que falam que a vacina pode ser até a marca da besta, né? Enfim, tem cristãos esclarecidos, tem cristãos que, na verdade, acabam confundindo situações, né? Será até que a vacina, as vacinas que virão aí, né, para o ano que vem, não sei, pode ser até a marca da besta. Olha que coisa doida, gente. Olha que coisa louca, né? Mas cada um tem a interpretação diferente, né? Tá. Alguém está perguntando isso na sala? Deixa eu ver aqui. Tá. Então não foi a letra, não é as outras letras, né? Porque a Revolução Federalista, na verdade, não foi no Paraná, né? A Revolução Federalista, ela vai ser uma revolução que vai ocorrer em outro estado, né? Sobretudo, claro, na região sul, mas muito mais para a região ligada ao Rio Grande do Sul. Canudos vai ser na Bahia, né? O Contestado vai ser em Santa Catarina. E a Revolução da Armada vai ser uma revolução dos grupos militares, diversas discussões entre Marinha e Exército, né? Vai ser no Rio de Janeiro. Ok? Tá? Alguma outra coisa, gente, que queiram falar, que queiram dizer, além da Tamires? Ok. Número 8, nós temos aí o seguinte, gente. É muito importante frisar que quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, temos duas perspectivas, né? A Segunda Guerra Mundial, ela ocorre no ano de 39 e termina em 45, né? Então, nós temos ali duas situações, chamados países do eixo versus países aliados. Países do eixo eram a Itália, de Benito Mussolini, a Alemanha, de Adolf Hitler, e o Japão, do Hirohito. Versus quem? Versus o Reino Unido, a Inglaterra, de Winston Churchill, né?
a França de De Gaulle, depois a gente vai ter outros grupos que vão estar dentro da França, né, comandar a França postumamente a morte de De Gaulle, e também a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com Joseph Stalin, né? Então, nós temos esses 3 países fortes participando da Segunda Guerra Mundial. E depois, é óbvio, os Estados Unidos vai entrar na Segunda Guerra Mundial devido ao que ocorreu em Pearl Harbor, né? Claro que tivemos várias situações ali de confrontamentos no Pacífico com relação a animosidades diplomáticas entre Estados Unidos e Japão, né? Então, Estados Unidos entra, né, mas anteriormente, Estados Unidos estava comercializando armas, tanto com o grupo do Eixo também, né? Há algumas discussões sobre isso, né? Principalmente também na Primeira Guerra Mundial, tá? Mas, pessoal, acho que tem a ver isso com o Brasil. É aí que nós vamos falar. Getúlio Vargas, ele vai ficar no poder durante 15 anos. E, na verdade, os pracinhas brasileiros, ou seja, a FEB, né, Força Expedicionária Brasileira, ela vai participar também da guerra, né, junto com os Estados Unidos, ok? Mas por que o Brasil vai participar dessa guerra? O Brasil vai participar dessa guerra porque os navios brasileiros que estavam ancorados aqui, eles foram torpedeados, tá? Então, o que a questão nos pede? Tá? Então, a Segunda Guerra Mundial ela começa em 39 e acaba em 45. Essa guerra, ela começa e termina, né, dentro do governo Vargas. E Vargas, anteriormente, ele era simpatizante dos nazistas. Olha que coisa doida, né? Inclusive, ele manda para a Alemanha nazista a chamada comunista Olga Benário Prestes, né? Esposa de Luiz Carlos Prestes, né? Que fazia parte do Partido Comunista, né, do Brasil, né? E ela é presa e enviada grávida para a mão da Gestapo, né? Então, o navio alemão chega aqui, pega a mulher e leva para a Alemanha. E aí teve várias situações, até tirá-la do campo de concentração, né? Mas não consegue tirar ela, mas consegue salvar a filha dela, né? Das mãos de Hitler, né? O nome dela se chama Anita Leocádia Prestes, né? Já é uma mulher já com uma idade já avançada, né? Então, a questão está dizendo o seguinte, né? O Brasil enviou à Europa a Força Expedicionária Brasileira, né? Grupos ligados ao Exército, à Aeronáutica e parte também da Marinha, que entregou o 5º Exército dos Estados Unidos atuando em território. Inclusive, muitos brasileiros morreram bem antes de chegar na guerra, né? Bem antes de chegar na guerra, né? Bem antes de chegar na guerra. E aqui está dizendo o seguinte: após ingressar na Segunda Guerra Mundial em agosto de 42, então ele entra na guerra em 42, o Brasil envia quem? Essa força forte, né? E também muitos motivados, né? Para integrar esse exército. Muitos vão até morrer no treinamento antes de chegar na guerra e vão combater as tropas. Que tropas? Em território o quê? Em território italiano, tá? Então, em que parte do território italiano ocasionou esse confrontamento? Esse confrontamento foi em quais áreas, né? Em Montese e Monte Castelo, né? Combater as tropas nazi-fascistas, sobretudo ali na Itália, com os grupos ligados ali a Mussolini, ok? Tá? Alguém acertou essa, errou essa, tá? Alemão não era alemão, na verdade, tinha algumas tropas também ligadas aos alemães, mas a grande parte era no território italiano, né? Dentro do território italiano. O confrontamento foi dentro do território italiano, tá? Belga não, suíço não, francês não, porque os franceses tinham apoio, né? Eles apoiavam os aliados, né? Inclusive tinha até uma resistência de De Gaulle no sul da França contra as tropas nazistas que tinham invadido a França, ok? Alguma dúvida que, porventura, vocês tenham tido nessa questão? Ok. Vamos avançando, gente, vamos avançar. Né? Lembrando a vocês que é sempre bom
Eu penso que, tipo assim, quando não há pergunta, eu fico assim com uma certa preocupação, né? Eu penso que todos têm acertado. Pensei que era a França. Não, Wellington, sabe por que não foi a França? A França, na verdade, era aliada. A França, né? Portugal não estava envolvido com a guerra, né? Portugal era também fascista, estava no governo de Salazar, o salazarismo, né? Era um governo fascista que durou até a década de 70, né? A Espanha também não estava envolvida na situação, a Suíça era neutra na parada, né? Então a França, na verdade, era aliada. Depois os Estados Unidos entram no confrontamento, né? Com dinheiro, né? Nós vamos ter empréstimos dos Estados Unidos aos países, principalmente a Rússia. A Rússia também teve empréstimo, né? A União Soviética, na verdade, né? Teve empréstimos dos Estados Unidos, né? Armamentos, até porque é bem complicado a gente falar da União Soviética, embora que dentro dos territórios soviéticos, muitos morreram. Morreram muita gente, até porque o exército alemão era muito forte, né? Era muito forte. E Stalin, na verdade, sacrificou a população para poder destruir os grupos que invadiram a Rússia, no caso, os grupos alemães, né? Mas na Europa, a força soviética ela foi muito forte, né? Ela foi a primeira a chegar, por exemplo, no bunker em que estava o corpo carbonizado de Adolf Hitler, tá? Mais alguma dúvida sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar sobre isso? Eu acho interessante que muita gente comenta, né, sobre essa questão da guerra, né, esse envolvimento do Brasil na guerra, né? Os pracinhas brasileiros sofreram muito, né? Tem até um documentário que falam, né, alguns sobreviventes falam, né, da participação em Monte Castelo, né? A situação era tudo que se movesse era para atirar, né? E aí tem um piloto, né? Que ele vai dizer que ele destruiu, né? Não sei se era um caminhão, um carro, né? Que estava passando em uma área rural e ele destrói aquele carro, mas depois ele fica com um certo remorso. Sabe que aquele carro era de fascistas, né? Ou era cidadãos fugindo dos confrontamentos, né? Então pesa sobre essas pessoas, os veteranos de guerra. Quando você vai, esse ano não teve por causa da pandemia, né? Mas quando você sempre tem o 7 de setembro, você vê sempre aqueles coroa, né? Aqueles coroa marchando, né? Então são veteranos de guerra que participaram, né? Daquela época, né? É uma época que traz na memória deles várias situações complexas, né? Então também teve muitas pessoas que não ficaram bem mentalmente, inclusive nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, por exemplo, criou até um hospital, né, para amparar esses veteranos de guerra, né, que muitos tiveram diversas consequências psíquicas, né, devido à questão da guerra, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Acabei que eu me estendi demais nessa questão, né, mas é importante dizer que o Brasil participou da guerra ao lado dos aliados, mas também nessa participação, o Getúlio Vargas ele vai ser muito hábil, né? Ele consegue empréstimos com os Estados Unidos, grandes capitais aí dos Estados Unidos para participar dessa guerra, né? E a gente vai ter até uma base norte-americana no Nordeste, né? Que tem uma questão cultural que vai se envolver ali, né? No chamado Foxtrot, com as danças locais, aí vão se chamar depois de forró, né? E também a questão do Walt Disney, né? Vão lançar uma figura da Walt Disney, né? Para representar o Brasil, que era o chamado Zé Carioca, que era um papagaio, né? Malandro, enfim. Vai ser até interessante isso, mas na verdade vai dizer ali que o brasileiro era malandro, né? Criando estereótipos sobre a malandragem brasileira, né? Mas foi, na verdade, uma aproximação dos Estados Unidos, e aí o próprio Getúlio Vargas vai usar esse dinheiro para fomentar a industrialização aqui no país, né? Sobretudo, a criação de uma empresa, de uma indústria em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a chamada Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, tá? Olha como uma coisa puxa outras situações, né? Ok? Até aqui tudo bem? Beleza, vamos retornar? Então, nós temos aí, número 9,
Sobre o Plano Real, é correto afirmar que foi lançado durante o governo do seguinte presidente. Preste atenção que a gente vai ter, após o fim do regime militar brasileiro, que foi um regime, lembrando aos senhores que não se fala ditadura para quem vai falar da ESA. Não existiu ditadura, tá? Existiu, sim, um regime militar, tá? Regime militar, existiu sim, em 64, dia 31 de março de 64, houve uma revolução por parte dos militares, e não um golpe, não existe golpe, e sim uma revolução, tá? E essa revolução trará para as relações que ali se processam, tá? Várias situações, ok? Várias perspectivas. Só que no final do regime militar brasileiro, nós teremos uma inflação gigantesca, vários problemas econômicos que o regime militar ele vai deixar para os governos democráticos, né? Ou o período da redemocratização. Na realidade, nunca existiu democracia, mas nesse período de redemocratização, teremos aí inflações, né? Sobretudo no governo Sarney, né? E falar de Getúlio Vargas, não tem nada a ver com essa parada aqui, vai estar morto há muito tempo, né? E aí Sarney assume o poder, né, pós a morte de Tancredo Neves, e tenta resolver com vários planos, né, a questão para conter aí a inflação, e não consegue, né? Então, o Plano Real, ele vai tentar reestruturar a economia, mas, acima de tudo, vai também estruturar também a moeda, vai fortalecer a moeda, porque anteriormente havia diversas trocas das cédulas, do dinheiro, a cada momento era cruzeiro, cruzado, nós tínhamos uma mudança de zero, havia uma questão muito forte com relação à inflação, também era a dívida externa do país aumentou consideravelmente, e aí nós vamos ter o chamado consenso de Washington, que são diversas imposições dos Estados Unidos, também do FMI, do Fundo Monetário Internacional, para que o Brasil ele controlasse, ele fosse mais austero nas contas públicas e nos gastos, né, para que pudesse depois receber ainda mais os empréstimos. Aqui também tinha dívida externa terrível, né, nós tivemos dívidas externas terríveis. Então, o Plano Real, ele foi um plano que, ele, além de estruturar a economia, nós tinha como meta também trazer uma moeda forte e também ocasionar também uma estabilidade, não só política, mas também econômica. E nós tivemos várias situações, sobretudo o próprio impeachment de Fernando Collor de Mello, né? Então, é correto afirmar que foi lançado durante qual governo? Qual governo que foi lançado esse Plano Real? Fizeram esse? Letra C. Letra C. Então, a letra C não pode ser. Você não pode ser. Então, você, o mais objetivo possível, gente. Tá? Você o mais objetivo possível, tá? Letra C não pode ser porque Sarney, ele, na verdade, ele criou planos para estruturar a economia e não foi estruturado, tá? O que vai estabelecer aqui, o Plano Real, vai ser o governo de Itamar Franco, tá? Então, o Itamar Franco, ele que vai começar com esse Plano Real. Claro que Fernando Henrique Cardoso fazia parte, na época, dos grupos que estavam ali, né? Do grupo econômico que ali se estabelecia, né? Exatamente. Então, Matheus, assim também como os demais, o Fernando Henrique Cardoso, né, ele é sociólogo, né, ele não é economista, né, e ele fazia parte da equipe econômica, né, que o próprio Itamar Franco estruturou ali. Então, quando fala assim, Fernando Henrique foi o pai do Plano Real, mentira, ele não foi o pai do Plano Real, né, teve ali vários grupos interligados, né, ao governo Itamar Franco, que participaram desse plano, né. Claro que depois, lá na frente, Fernando Henrique ele vai colocar como se ele fosse o pai da situação, né, e aí
tem várias discussões, né, do Itamar Franco, na época que o Itamar Franco estava vivo, né, sobre isso, né? Então, na verdade, foi o próprio Itamar Franco, o presidente Itamar Franco, que iniciou aí o chamado Plano Real, né? Tem nada a ver com a situação, né? Ele fazia parte do grupo, mas ele não foi o pai, não. Quem inicia, na verdade, é um grupo de economistas, né? Com diversas especializações, com diversas situações específicas que colocaram esse projeto do Plano Real, né, em ordenamento, né, em prática, para que pudesse equilibrar as finanças e também trazer aí uma moeda forte, ok? Beleza? Gente, vocês estão achando que eu estou indo muito longo, eu estou indo muito rápido, eu estou indo satisfatoriamente bem para vocês ou não? Vocês querem que eu fale mais rápido? Vocês querem que eu avance mais? É porque eu tenho essa preocupação, entendeu? Não sei se é preocupação minha também, do próprio curso também. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vou continuar, então. Na 10, nós temos o seguinte, 2017. Sobre a chamada União Ibérica, podemos afirmar que, lembrando, senhores, que quando a gente fala da União Ibérica, é a união dos dois países ibéricos, né? De Espanha e Portugal, né? Então, morre o último cara lá da dinastia, né, portuguesa, e aí esse cara era parente de um rei da Espanha. E, na verdade, esse rei da Espanha acaba assumindo aí essa situação. Claro que vai ter uma imposição dele, né, para se colocar na situação todinha, mas ele era, assim como outros, era herdeiro, mas o último herdeiro acaba também morrendo, né, que era ligado à Igreja Católica, e aí ele acaba assumindo, esse rei assume e unifica as duas coroas, né? Então, a gente tem duas situações. Começa, basicamente, a União Ibérica em 1580, né, em 1580, e ela termina em 1640, tá? Essa União Ibérica. Né? Nós vamos ter vários problemas com essa união, tá? Sobretudo os confrontamentos com a Holanda, né? Enfim, podemos afirmar que, o que podemos afirmar aqui, nessa número 10? Letra A, período em que Dom João VI governou Portugal e a colônia até 1820? Não. Se eu falei que a União Ibérica foi de 1580 a 1640, Dom João VI não tem nada a ver com essa situação aqui, né? É só você ver pela datação. União Ibérica, 1580, 1640, pega essa datação. Fixe isso na cabeça, bota isso no crânio, tá? B, período em que Dom Pedro I, também Dom Pedro I não estava aqui, né? Lembrem, os senhores, que a vinda da família real para o Brasil, ela começa, a família real sai em 1807, finalzinho de 1807, de Portugal, por causa das guerras napoleônicas, e chega ao Brasil em 1808, não tinha nada a ver com a situação, né? C, período em que Dom Pedro II proclamou a Lei Áurea em 1888, também não. Aqui, período em que os donatários assumiram de vez o litoral? Letra E. Então, é letra E, né? Período entre 1580 e 1640, em que o rei de Espanha, Filipe II, passou também a ser rei de Portugal. Lembrando aos senhores que quando ele unifica as coroas, ele não vai se intrometer nas posses administrativas de Portugal. Portugal vai continuar com as mesmas posses a que tinha, né? Principalmente a colônia brasileira. Ok? Tá? Beleza? Alguém errou essa questão? 10, letra E. Matheus acertou, Matheus? Acertou, né? Alguém errou essa? Beleza. Número 11. Número 11, 2018, né? Os movimentos de resistência indígena ao domínio e ao escravismo do colonizador se deu de distintas maneiras, inclusive através do combate propriamente dito. No Nordeste, os indígenas promoveram um conflito de resistência que durou mais de 10 anos e ficou conhecido como o quê? Né? Então, esse confrontamento, ele durou muito tempo. Aí vai ser o seguinte,
se esses grupos indígenas se confrontaram contra o colonizador durante esse tempo todinho, né, o que nós podemos colocar aqui? Isso aqui foi até uma questão nova que puseram em 2018, né? E a gente até falou assim, caramba, revolta de tal, né? Enfim, que revolta foi essa, né? Revolta dos Cariris, revolta dos Tupis, revolta dos Caruarus, Confederação dos Carais, Confederação dos Caruarus, né? Dos Tupis, Confederação dos Tupinambás, né? Lembrando aos senhores que nós tínhamos várias etnias no Brasil, né? Várias etnias. Muitas se aliavam aos portugueses, outras se aliavam aos holandeses, outras se aliavam aos franceses, quando eles invadiram aqui o Rio de Janeiro, né? Então, cada um se ligava a um grupo para suplantar outro grupo, né? Então, havia lutas tribais aqui, conflitos tribais entre as diversas etnias que aqui estavam estabelecidas. Nesse caso aqui, como está falando em domínio indígena, ao escravismo do colonizador, se deu distintas maneiras, e aqui está dizendo também que o conflito teve uma duração, né, de mais de 10 anos, aqui foi a Confederação dos Cariris, tá? Confederação dos Cariris, que na verdade é uma confederação que não era até então muito tocada, né, porque tiveram vários problemas, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, a Confederação dos Tamoios, por exemplo, que ele foi uma situação contrária à Constituição, né, que foi outorgada por Dom Pedro, entre outras situações, né, e a gente fala, né, de diversas situações, né, dos grupos indígenas, mas aqui, no caso, a Confederação dos Cariris, né, que estavam alicerçados ali na parte nordestina, tá? Ok? Inclusive está no site da ESA, tá, gente? Essa questão. Claro que aqui eu fiz uma mudança aqui das confederações, tá? Número 12, 2018 também. A República Velha vai de 89 a 30. O presidente civil que teve todo o seu mandato no século XIX foi quem? Quando a gente fala de século XIX, a gente precisa entender o que é século. São 100 anos, né? 100 anos. Então, quando eu falo de século XIX, estou me referindo a essa data aqui, ó, gente, ó, 1801 até 1900. Isso aqui é século XIX, tá? Então, está dizendo o seguinte, ó, a gente precisa entender também o que significa isso, né? Mandato, eu estou falando do período que aquele político ele fica no cargo. Mandato é diferente de quê? Mandado, polícia, mandado judicial é uma coisa. Então, é expedido pela justiça para que haja alguma incursão policial na sua casa, um revistar da sua casa, ou você tem que cumprir um mandado judicial, né, de pagar a pensão que não está sendo paga, enfim. Mandado é uma questão que está ligada entre a polícia e a força jurídica, né? Quando eu falo de mandato, estou falando de uma perspectiva já política, ok? Então, aqui, na verdade, temos Prudente de Moraes, Leão da Fonseca, Floriano Peixoto, Duarte da Costa, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, estamos falando aqui de 89, século XIX, Getúlio Vargas não está nessa parada, né? Duarte da Costa é um cara que está lá no início da colonização. Floriano Peixoto inicia aí pós 1901. Ele vai iniciar lá na frente o seu poder, a sua estrutura de poder, né? Então, claro, o que vai se estabelecer aqui, né? Quando a gente fala desse século XIX, quanto tempo se estabeleceu, né? Então, aqui, nesse caso aqui, é o governo de Prudente de Moraes, tá? Prudente de Moraes, que esse cara, ele vai ficar no poder de 1894, deixa eu botar aqui para vocês, 1894, até 1898, tá? Então, está dizendo o seguinte, ó, o mandato, o presidente civil que teve todo o seu mandato dentro do século XIX, foi o Prudente de Moraes, tá bom? Aqui de 1901 adiante, já é o quê? Século XX. De 1901 até 2000, século XX.
Ok, gente? Entenderam essa situação aqui da explicação do século? Sim ou não? Sim. O século XXI vai até quando? Deixa eu botar aqui. O século XXI vai até quando? Hein? Século XXI vai até quando? 2000 e... Se a gente está falando de século é de 100 em 100 anos, né? Então, logo o século XXI vai até 2100. Show de bola, Wellington. Show de bola. Ok? Tá? Beleza. Aí nós temos o seguinte. Ok? Vamos a número 13. A corrente filosófica presente no movimento republicano, o que inspirou o lema Ordem e Progresso, foi qual? Corrente filosófica presente no movimento republicano. O principal articulador dessa estrutura filosófica é francês, né? Se chama Auguste Comte, né? E ele vai estabelecer várias situações dessa filosofia, uma filosofia bem forte, ligada ao empirismo, ligado a uma ciência, né? Tentando articular a ciência exata com a ciência social, né? Então, etnocentrismo. O que é etnocentrismo? Né? É uma perspectiva cultural, ou um pensamento que vai sobrepor ao outro. Achar que a minha cultura, a minha estrutura cultural, religiosa, é maior do que aos outros grupos, ou é melhor do que os outros grupos, né? Foi muito praticado isso no século XIX, né? Nas chamadas teorias racistas, que desmantelaram ali os grupos da África e da Ásia, né? Foi muito praticado pelo eurocentrismo europeu, né? A Europa como centro de tudo, e a prática etnocêntrica, né? Com os grupos negroides da África e os grupos asiáticos. Jacobinismo é uma perspectiva ligada à Revolução Francesa, né? Uma prática muito forte, né? Em que foi praticado lá uma série de violências dentro da Revolução Francesa, desde 1789 até meados de 1790, né? Ok? Então, não foi isso. Centrismo é o quê? Centro. Centro de quê? Né? Iluminismo já é uma perspectiva filosófica francesa também, mas tem ali uma situação muito mais social, revolucionária, de uma revolução de baixo para cima de uma pirâmide social, né? Uma revolução que traria modificações no desmantelamento da monarquia absolutista, né? Então, aqui sobrou o quê? O positivismo de Auguste Comte, tá? E esse positivismo, na verdade, foi praticado aqui nessa essa norma, ordem e progresso, né? Sem aquela piadinha, né, gente? Ordem e progresso, né? Ordem como base da disciplina, o progresso como, né, ligado à ciência, né? Então, o positivismo, ele foi propagado, ele era uma ideia de Auguste Comte, mas foi propagado no Brasil aqui por um mentor também intelectual chamado Benjamin Constant. Ok? Número 14, nós temos aí, de Segunda Guerra Mundial, que é uma perspectiva que sempre está sendo colocada. Na Segunda Guerra Mundial, diferentemente do que ocorreu na Primeira Guerra, teve a participação direta do Brasil no conflito. Aqui já falamos aqui lá em cima, então isso aqui está fácil. O governo no qual se deu a inserção brasileira na Segunda Guerra Mundial foi qual? Juscelino Kubitschek? Letra B, Getúlio Vargas? Letra C, João Goulart? Letra D, Café Filho? Ou letra E, Eurico Gaspar Dutra? Getúlio Vargas? Tá mole, né, gente? Isso aqui tá moleza, né? Café Filho? Hã? Café Filho, nunca ouvi falar. Café Filho foi... quem falou? Quem perguntou isso? Então, Alice, Café Filho foi o vice-presidente de Getúlio Vargas na segunda vinda dele. Vargas, ele fica no poder de 30 a 45, né? E aí
ele sai do poder, né, uma junta militar tira ele do poder, e aí nós vamos ter as eleições. Nessas eleições de 45, em 46, quem vai assumir vai ser o Gaspar Dutra, que era também um cara ligado a Getúlio Vargas. E aí, no caso, o Gaspar Dutra ele vai ficar até 50, aí nós teremos as eleições de 50, né? E aí Getúlio Vargas é eleito pelo povo, né? Aí nós temos uma democracia, né? Eleito pelo povo, ele vem de colher, o povo traz ele de colher, né? Só que nesse momento, Vargas teria que respeitar a Constituição. Vargas não podia mais praticar uma ditadura a qual ele praticava no período do Estado Novo, né? Que foi de 37 a 45, uma ditadura, né? E aí, na verdade, Vargas está dentro de uma democracia agora, né? Só que Vargas ele vai ter várias oposições, até porque ele era nacionalista, convicto, queria defender as empresas nacionais, queria defender as riquezas do Brasil, queria que as empresas internacionais pagassem impostos, tinha chamadas taxações do lucro das empresas multinacionais que aqui estavam estabelecidas, e muitos não queriam isso, muitos estavam querendo o fígado do Getúlio Vargas. E aí acontece um problema, né, um atentado ao Major Rubens Vaz, na Rua Tuneleiros, em Copacabana, e que, na verdade, esse atentado seria para um opositor de Getúlio Vargas, chamado Carlos Lacerda. Esse cara acaba sendo acertado e o major morto. As Forças Armadas vão querer um fígado de quem? Getúlio Vargas, como que se fosse ele que tivesse mandado matar o cara lá, né, o militar. E aí, nesse momento, há várias oposições, várias situações para que Vargas renunciasse. E Vargas funciona. Só sai do Palácio do Catete morto. E naquela época, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, principalmente na área ali do Palácio do Catete, né? E aí, ele acaba se suicidando. E aí, o seu vice, Café Filho, assume nessa transição até chegar às eleições. Ele morre em 54. Então, ele fica de 50 a 54. Então, 54, né, ele morre, e lá na frente teremos as eleições, e aí quem vai assumir, quem vai ganhar as eleições vai ser os grupos ligados aí a Juscelino Kubitschek, né, Juscelino Kubitschek como presidente, e o vice como João Goulart, né? Então, o Café Filho, na verdade, foi o vice-presidente de Getúlio Vargas. Ficou entendido? Sim. Valeu. Vamos lá, então, número 15. No número 15, fazer o seguinte: no ano de 1930, foi rompido o acordo da política do café com leite, isto é, o desentendimento entre os partidários do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. Nesse contexto histórico que agitou a cena política nacional, nasceu a Aliança Liberal, um agrupamento político que reunia líderes de dois estados. Que estados foram esses, né? Então, lembrando que houve um desentendimento das oligarquias, né? Quando eu falo de oligarquia, estou falando de grupos pequenos, né? Pequenos grupos, né? Que é um termo grego, né? Que fala de pequenos grupos no poder, né? Pequenos grupos privilegiados no poder, né? E aí, estou dizendo o seguinte: quais os outros grupos que vão estar? Nós temos uma troca de uma oligarquia por outra. Então, Minas Gerais rompe com São Paulo, porque, na verdade, havia uma alternância de poder. Então, a cada mandato havia um representante, seja do café, no caso São Paulo, e do leite, Minas Gerais. Lembrando aos senhores que a gente fala café com leite, mas poderia também falar café com café, porque Minas Gerais também produzia café, como até hoje produz, né? Mas aí também produz leite, então ficou para diferenciar o café com leite, né? Então, nós temos aí essa situação. Então, quais os estados vão assumir esse grupo, essa aliança liberal, que depois vai, lá na frente, vai eclodir aí a Revolução de 30, né, propriamente dita. Letra A? Letra A, exatamente. Letra A é a correta, ok? Então, Rio Grande do Sul, na figura de Getúlio Vargas; Minas Gerais, que rompeu com São Paulo, fazia parte do Partido Republicano Mineiro; e da Paraíba, que fazia parte, ali, que tinha um grupo, né, que era ligado a Vargas, né, principalmente o vice dele, né, ele acaba sendo assassinado, não tem nada a ver com a questão política, né, mas vamos colocar como um assassinato político, né. O cara acabou, né, pegando a mulher de outro cara lá, e o cara, né, o chifrudo, acabou matando o cara.
É uma história bem louca, né? Mas acabam colocando a morte desse vice, né, da chapa de Getúlio Vargas, como, né, um atentado político, ok? Número 16. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos avançar, tá? 16. As primeiras atividades econômicas na América Portuguesa, tá, por parte do governo, concentraram-se na extração de pau-brasil. Dentro do regime de quê? Qual foi o regime? Estanco? Exatamente. É preciso a gente entender o seguinte, gente. Muito se falou dessa época, e a gente, é claro que a gente tem que avançar nos conhecimentos, né? Sempre houve essa diferença, né? Essa situação de entender, ou na verdade, vamos dizer assim, confundir o estanco com o escambo. O estanco, na verdade, é um monopólio de Portugal sobre diversos produtos. Claro que nessa época aqui, os produtos que estavam estabelecidos eram especificamente o pau-brasil. Depois nós teremos outras situações, mas o estanco, na verdade, é uma estrutura monopolista, né, de diversos itens agrícolas, né? Nós vamos ter, por exemplo, o pau-brasil, depois nós teremos a cultura da cana, né, entre outros. Então, o estanco, na verdade, era um monopólio que Portugal tinha na sua colônia. Pessoal, mas o escambo? O escambo é o quê? O escambo é a relação, é a troca desfavorável entre os portugueses e os indígenas, né? Então, o escambo, na verdade, muitas vezes pode ser o cara pode dar um espelho para o indígena dá uma tora de pau-brasil, né? Muito se dá, não por dinheiro, mas sim por trocas de produtos ou de itens, ok? Plantation, na verdade, a escravidão africana, não foi? Até porque no início não tivemos escravidão africana, sim, escravidão indígena, né? A escravidão africana ela vai começar em 1530, precisamente, e nós teremos o plantation, que é o quê? É uma produção de uma única cultura para a metrópole. No caso aqui tivemos a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, depois lá na frente nós teremos, aqui no caso do plantation, era o quê? Uma monocultura escravista, usava mão de obra escrava, né? Para manter essa produtividade agrícola, né? Para atender o quê? O mercado metropolitano. Rotação de culturas, isso era muito praticado na Europa, né? Rotação de culturas é quando você, durante um ano, faz mudanças de plantações para não desgastar o solo. Eu creio que vocês devam ter estudado isso com o Ricardo Oliveira, né? Sobre a questão da rotação de culturas, né? Então, é uma técnica para que não haja um desgaste no solo. Então, cada mês ou a cada ano, né, temos mudanças nessa rotação de culturas, né? Ok? Nessa rotação de plantações, ok? Então, um ano planta milho, um mês, 2, 3 meses planta uma coisa, depois outros meses planta outra coisa, né? Para que cada cultura retire diferentes nutrientes do solo, ok? E escambo já falei já. Ok? Dúvidas? Alguém acertou esse ou errou? Eu acertei. Show. Alguém errou aí? Essa questão? Beleza, vamos voltar aqui então. 17, a gente tem o seguinte, 17. Gente, o pessoal tá assim, ó. Vamos acordar para a vida, galera. Essa tá aí, vocês vão passar e a coroa da vitória para aqueles que chegam até o fim. E vocês estão aqui porque vocês querem. Já vejo vocês já fardados. Já vejo isso. Já vejo vocês fardados e já vejo uma coisa. Além de estarem fardados, vão no curso elementar e vão pagar pelo menos a pizza para nós, professores, hein? Tá? Vejo aqui com vocês com dinheirinho na mão, com um carrinho, com a casa fora de Japeri. Puta, também dentro de Japeri. Não, professor, não quero sair de Japeri, não. Eu quero comprar minha casa, quero morar em Japeri, beleza? Tá? Mas quero ver todos vitoriosos. E vocês vão vencer, bom? 17. O período regencial brasileiro foi uma época de agitações e rebeliões regenciais.
Indique a alternativa que contém a relação, vou botar aqui para frente, para cima, a relação correta entre o movimento e seu local de ocorrência. Letra A, Levante Malê, Bahia. Sabinada, Rio de Janeiro. Balaiada, Rio Grande do Sul. Intentona Comunista, Espírito Santo. Cabanagem, Santa Catarina. Levante Malê, Bahia? Exatamente. Levante Malê, Bahia. Quem falou? Eu, Bruna. E Bruna está de parabéns, Bruna. Acertou, tá? Obrigada. O Levante Malê que ocorreu na Bahia, tá? Então, a gente fala que esse Levante Malê foi aquilo que eu falei lá atrás, né? Foi o levante de africanos islamizados contra a colonização e também a cultura católica, né? Sabinada não foi no Rio de Janeiro, foi na Bahia. Balaiada também não foi no Rio Grande do Sul, né? Foi em outro local, né? E a comunista também não está atrelada a essa situação de movimento, né? E sim de uma revolta específica, já na perspectiva republicana, e Cabanagem também não foi no Santa Catarina. Cabanagem, ela vai ser no estado nordestino, né? Balaiada também no estado nordestino, nada a ver, no sul, tá bom? Beleza? 18, estamos chegando no finalzinho, 18. Sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, pode-se afirmar que, o que se pode afirmar? Letra A, limitou-se ao fornecimento de matérias-primas estratégicas aos aliados e ao auxílio no patrulhamento do Atlântico Sul. Letra B, o ingresso no conflito deu-se a partir de uma aproximação diplomática e comercial com as potências aliadas, em especial os Estados Unidos, e após o clamor popular decorrente dos repetidos ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros. Letra C, foi limitado ao papel diplomático de mediação entre as potências aliadas e os países do eixo. D, não teve nenhuma influência na crise do Estado Novo. Letra E, a participação da Força Expedicionária Brasileira foi decisiva nos combates travados nas ilhas japonesas do Pacífico. Qual é a correta? Letra B? Letra B. Quem falou de novo? Bruna. Bruna está de parabéns novamente, Bruna. Tá? Acertou. Então, foi o ingresso, né, no conflito deu-se a partir de uma aproximação diplomática e comercial com as potências aliadas, em especial os Estados Unidos. Claro que o Brasil não seria o único país da América Latina contra os Estados Unidos, né, gente? Vargas não seria tão idiota nesse sentido, né? E após o clamor popular, decorrente dos repetidos ataques de submarinos alemães. Então, muitos submarinos alemães torpedeavam com quaisquer navios que, né, navegavam no Oceano Atlântico, né? E, dentro dessa situação, né, os navios mercantis brasileiros foram torpedeados, né? A gente não sabe se isso foi balela norte-americana ou se realmente foi realmente navios, né, pertencentes aos alemães, ok? Dando mais seguimento, vamos lá, na 19. Gostei, hein, Bruna? Tá show, hein? Os demais estão acertando direitinho, estão errando, tá? Estão achando difícil? Tá tranquilo. Vocês vão nessas questões no site, tenta refazer pelo site, né, da ESA, essas questões também. E no site da SpaceX pode ser que tenha também questões também de Brasil também. Aí vocês também voltem também e vejam também essas questões também que é importante, né? 19. Na história do Brasil, o termo messianismo é usado no estudo de alguns movimentos sociais. Assinale a única alternativa que apresenta um desses movimentos e seu respectivo líder. Letra A? Letra A. Gente, Canudos, revolta de Canudos, né? Revolta de Canudos, quando a gente fala de movimento messiânico, são movimentos em que tem um líder carismático, né? Um líder carismático, um líder que representa o messianismo, que vai trazer para aquele povo uma espiritualidade, um refrigério na alma. Sobretudo, nesse caso aqui, na Revolta dos Canudos, nós tínhamos Antônio Conselheiro, né? Mas nós tivemos, por exemplo, João Maria no Contestado, sobretudo em Santa Catarina, né? Claro que a Revolta dos Canudos foi uma série de situações
que ocorreram, né, justamente com o crescimento do Arraial de Canudos, né, e o confrontamento do próprio Arraial com grupos de coronéis, né, dentro das áreas rurais, né, porque os coronéis queriam que Canudos fosse subjugados aos seus mandos e desmandos, né? Então, claro que o Antônio Conselheiro já tinha um grupo armado, forte, organizado, e o próprio Arraial de Canudos era como se fosse uma sociedade alternativa, um grupo de pessoas que chegaria próximo a uma vida de comunidade, uma vida comunal, em que todos viviam dentro de uma solidariedade, todos viviam dentro de uma sociedade alternativa ao que o governo republicano colocava para a grande parte dos nordestinos. Lembrando aos senhores que muitos nordestinos pereciam não só com a fome, mas também com a miséria e também, quando a gente fala do polígono das secas, que até hoje existe o polígono das secas em alguns estados, né? Há um grande problema, né, que foi mitigado aí com a transposição do Rio São Francisco, que não foi uma questão, o Rio São Francisco foi uma perspectiva do governo PT, não. É um projeto que vem desde do Império, né, do Segundo Império, sobretudo de Dom Pedro II, né, só que não foi posto em prática na época, porque não tinha condições arquitetônicas e de engenharia de grandes proporções modernas, como nós temos hoje, né? E aí começa, claro, que o projeto ele vai ser encabeçado, né, depois, né, pelo governo PT e terminado pelo governo atual, né? Ok? 20, última questão. Nós temos aí, então os outros movimentos não tem nada a ver, tá, gente? Guerra do Contestado, Crise da Cunha, foi um grande literato, né, jornalista, que ele vai até escrever sobre os acontecimentos que ocorreram em Canudos, né? 18 de Foz, Copacabana, Miguel Lucena, nada a ver, né? 18 de Foz, Copacabana foi no Rio de Janeiro, né? Não tem nada a ver com Miguel Lucena. Coluna Prestes, com Luiz Carlos Prestes, né? E aqui também não tinha nada a ver essa situação, né? Porque isso aqui foi bem antes, foi bem depois dos acontecimentos da revolta de Canudos, muito mais para frente, né? Que foi os grupos ligados ao tenentismo, né? Ok? 20, nós temos aí o seguinte: o Tratado de Tordesilhas, assinado pelos reis ibéricos, com a intervenção papal, representa, vamos falar de intervenção papal, a Igreja Católica intervia nas disputas territoriais dos dois países ibéricos, que eram países católicos. Ibéria é uma área que fica ali próximo a Portugal e Espanha, né? Então, uma área da Ibéria, né? Então, o Tratado de Tordesilhas, assinado pelos reis ibéricos com a intervenção papal, representa o quê? O que representa? Deixa eu botar aqui embaixo, aqui, acabou que isso aqui, para cá, para baixo. O que representa isso? Lembrando aos senhores que, quando a gente fala do Tratado de Tordesilhas, é um tratado que vai mudar, tá, as situações territoriais, ok? O que foi isso? O que vem a ser isso? Tá? Letra D? Letra D, exatamente. A demarcação dos direitos de exploração colonial dos ibéricos, né? E quando a gente fala do Tratado de Tordesilhas, na verdade, ele foi um tratado que foi muito importante para dividir o mundo. Portugal e Espanha estavam dividindo o mundo entre eles. As áreas de influência, as áreas de exploração, tanto na parte continental africana, como também na América, né? Então, professor, quando começou isso aí? Né? No século XV, ok? No século XV. Então, no século XV, nós depois lá na frente, né, nós vamos ter, tivemos a descoberta da área ali da América Central por Colombo, em 1492, tá? Em 1493 vamos ter a bula intercoiteira, chamada bula intercetra, que vai separar ali, mas a separação territorial no mapa, né, não vai ser satisfatória para os portugueses, vão contestar, e aí, e mais para frente, né, e aí nós vamos ter o Tratado de Tordesilhas, né, que vai ser
uma coisa muito complicada, né? Que vai dividir, mas só a gente sabe que a grande parte do Brasil, esse território que o Brasil tem hoje, né, foi um território que foi invadido pelos próprios bandeirantes portugueses, né? Então, nós vamos ter vários tratados lá na frente, que também são importantes, tratado do Santo Ildefonso, Badajoz, né? Mas o tratado que vai se consolidar vai ser o Tratado de Madrid, que vai reconhecer as áreas conquistadas, né, por Portugal em toda a faixa territorial brasileira. Ok, gente? Tá bom? Beleza? Bem, quais os pontos que mais podem estar caindo aí? Os pontos mais importantes, os pontos nodais da ESA, né? Nós temos aí, tá, as navegações, as grandes navegações, lembrando os senhores do pioneirismo português, sempre cai isso, tá? Então, é bom saber que Portugal, né, ele vai tentar buscar outras áreas para poder chegar à Índia, né, no comércio de especiarias, né, para tentar, de certa forma, sair dos impostos, né, que eram cobrados pelos árabes e também pelos italianos, sobretudo os genoveses e venezianos, né, que controlavam ali o mar Mediterrâneo. Então, eles vão tentar encontrar outras rotas, né? Então, por que o Portugal foi pioneiro? A ausência de guerra, posição geográfica favorável, né? Então, não tinha guerra, uma consolidação administrativa forte e também um certo desenvolvimento, né, náutico, né, sobretudo da própria estrutura da escola de Sagres, ok? Beleza? Em segundo momento, nós temos as revoltas nativistas e emancipacionistas, né? A revolta dos Beckham, né? Várias revoltas. O que são revoltas nativistas? São revoltas locais, né? Revoltas locais, contestatórias à colonização, né? Então, muitas coisas que os portugueses impunham aos nativos, né, eram só de problemas, de impostos, e isso eles vão contestar em diversos locais, é uma contestação. Já as revoltas emancipacionistas são revoltas que vão buscar o quê? A emancipação, a independência com Portugal. Não quer mais que Portugal comande o Brasil. É claro que essas revoltas, todas essas revoltas, tanto nativistas quanto emancipacionistas, muitas delas foram esmagadas, né? Então, emancipacionistas, nós temos Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, né? Essas conjurações, a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, né, foram, muitas delas, apoiadas por grupo de elite, né? No caso, a Inconfidência Mineira foi por causa dos impostos, da área de mineração, né? Então, muitos foram contra essa questão dos impostos, né? Já a Conjuração Baiana já tinha um caráter popular, participação de membros populares, né? Outra coisa importante, outro item importante, são as revoltas regenciais, né? Revolta dos Malês, que aconteceu em 35, a Cabanagem, que vai de 35 a 40, aqui uma revolta dos africanos, a Cabanagem foi dos cabanos, né? Grupos populares, né? Ali da área ali do Pará. Aqui nós vamos ter a Sabinada na Bahia, de 37 a 38, que é um grupo de elite, né? Uma revolta de grupos elitistas, né? O próprio Sabino era um médico, né? Que vai também se rebelar. Já a balaiada vai ser no Maranhão, né? Inclusive a das balaiadas por causa dos balaios, né? Tem um cara que tinha aprendido de balaio, então se dá pelo nome desse cara, também contestações também, né? Aos grupos políticos que ali se estavam estabelecendo, lembrando aos senhores que as revoltas regenciais aconteceram no período regencial, né? Um período em que o Dom Pedro ainda não era Dom Pedro, era só uma criança, né? Então, vários grupos políticos se alternaram no poder ali até chegar à maioridade de Dom Pedro, né? E a revolta a Revolução Farroupilha, que aconteceu no sul
do Brasil. Durou aí um bom tempo, né? Muito também por causa também das questões de impostos sobre a carne sulista, né? Entre outras situações, ok? Temos aqui número 4, a história das constituições. Então, pessoal, o que é a história das constituições? Vai de 1824, a primeira constituição monárquica, ou melhor, a primeira constituição do Brasil foi a de 1824. Então, nós vamos ter aí a Constituição. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Então, vamos ter a Constituição de 1824, a Constituição, depois de 1824, que foi a primeira Constituição brasileira, que foi outorgada por Dom Pedro, né? Aí nós vamos ter o poder moderador, que vai dominar os outros poderes, né? Poder legislativo, executivo, judiciário. Nós vamos ter a primeira Constituição republicana, que vai ser em 1891, tá? Após a proclamação da República. Depois nós teremos, já na era Vargas, 1934, tá? É bom vocês saberem um pouco de cada Constituição, né, dos pontos principais, né? 1934, lembrando que aqui, na 1891, nós tivemos a separação do Estado com a Igreja Católica, né? Então o Estado vai passar a ser laico, né? Não vai ter uma religião oficial do Estado, e sim, todas as religiões serão respeitadas. Em 1934, nós teremos a Constituição, aqui foi uma Constituição promulgada, a diferença, tá, gente? Promulgada, o parlamento que vai construir a Constituição. Outorgada é o próprio Poder Executivo que vai impor a força. No caso, aconteceu, por exemplo, em 1937, com a ditadura do Estado Novo, né? E depois, 1946, depois de 1946, isso aqui foi no governo de Eurico Gaspar Dutra, tá? Depois nós teremos lá na frente, né, 1946, lá na frente, já no regime militar brasileiro, 1967, tá? Teremos também uma de 1969, tá? E a última Constituição. Agora, o que vai valer no regime militar será a de 67, que vai ter os chamados atos institucionais, atos impostos pela ditadura militar, ou seja, no caso da ditadura militar para vocês, não, no caso, regime militar, tá legal? Regime militar brasileiro, tá bom? E depois, em 69, teremos a chamada Constituição pós o regime militar, que vai ser a Constituição Cidadã de 1988, ok? Beleza, gente? Aí nós temos o quinto, Brasil Imperial, primeiro e segundo reinado. Aqui nós estamos falando mais, quando a gente fala desse Brasil Imperial, além das situações que eu falei, das revoltas emancipacionistas, revoltas iniciais, que também está nessa situação também, é importante vocês saberem também dos partidos, né? Partido Liberal, Partido Conservador, tá? Desses partidos que apoiavam a coroa e outros que apoiavam os brasileiros, tá? Ok? Brasil República, né? O Brasil República, que é também importante falar do Brasil República, de cada ponto, né, de governo, né? Quando a gente fala do governo, eu estou falando de um Brasil República que vai envolver também a questão da Constituição republicana, né? E a questão das contestações que vão ocorrer, né? Sobretudo as revoltas, né? A Canudos, a revolta da vacina, enfim, isso tudo também está dentro da República, ok? O Brasil na Segunda Guerra Mundial, a FEB na Itália, lembrando a vocês que o Brasil combateu as tropas nazifascistas na Itália, tá? Na Itália. Quando eu falo da República, vou linkar a República também a esses três governos aqui, JK, JQ, JG. JK, Juscelino Kubitschek, JQ, Jânio Quadros, JG, João Goulart. O que é importante aqui, gente? O que é importante aqui? Somente os planos econômicos. Só os planos econômicos, tá? Só os planos econômicos. Sarney também, a questão aqui, década de 80, né? O Sarney entra na década de 80, a chamada década, né? Que é igual à década perdida, tá? No caso da inflação, tal. Então, isso aqui é importante analisar a questão da inflação e os problemas sociais que estiveram no governo Sarney. E também, no último,
o governo Itamar Franco, e que vai de 92 a 95, e depois Fernando Henrique Cardoso, que vai ter aí a chamada, os dois, vai ter eles terão, na verdade, dois mandatos, tá? Então, é importante saber, pelo menos nessa parte do Itamar Franco, saber do plano econômico, sobretudo do plano real, né? O plano real e a estruturação do neoliberalismo, né? Do neoliberalismo no governo, né, de Itamar Franco até Fernando Henrique Cardoso, tá? O governo Lula e Dilma e o atual governo possivelmente não cairão. Ok, gente? Tá bom? Então, vocês querem que eu coloque isso aqui no chat para vocês copiarem? Deixa eu botar aqui. Não sei se vai dar para caber tudo. Peraí. Aí eu faço... Aí vocês copiam. Ó, tá aí, ó. Só faltou o 10. Deixa eu botar o 10 aqui. Tá? Então, isso aí são as possibilidades que poderão estar nessa prova da ESA. Tá, gente? Alguma dúvida que queiram tirar? Alguma situação que queiram falar? Tô com saudade de vocês, hein, gente? Antes dos alunos do curso, tá? Muita saudade, muito carinho, muito amor, muito afago, tá? Lembrando aos senhores, tá? Passando para a ESA e vão passar em nome do Senhor, tá? Voltem, né? Pagam nossa pizza aí, tá, gente? Eu gosto de pizza de banana. Adoro banana. Bom? Gente, ó, beijo para vocês, fiquem todos com Deus, tá? Força, lembrando aos senhores, levem água, tá? Cheguem mais cedo aos locais que vocês já mandaram, já para vocês, com certeza. Cheguem cedo, levem água, levem chocolate, tô falando sério, gente, levem chocolate. Não precisa levar muito chocolate, senão vai dar dor de barriga. Leva só uma barrinha só, se você for muito olhudo, leva duas, né? 2 barras, né? Mas, no primeiro momento, gente, como a gente está falando de ciências humanas, façam primeiro, eu sempre recomendo, nas minhas aulas, faça a primeira redação. E se você deixar, se o cara for bisonhar muito, deixar a redação para o final, vai ser um desespero terrível, ainda mais se for um tema que vocês não tenham conhecimento, não tenham informação. Fiquem bem atentos a essa questão da pandemia. A gente está vivendo, é uma história factual, né? A gente está vivenciando isso, né? Mas fiquem atentos à questão da revolta da vacina, né, a esses pontos que eu coloquei aqui, são pontos bem importantes, né, fiz um resumo, né, de alguns especialistas que puseram em algumas aulas no YouTube, né, são grupos que têm um bom tempo de mercado, então fiquem cientes desses pontos nodais aí, tá, força, ânimo e coragem, tá, Deus está com vocês.